aula vamos ver o que são variáveis. O que são variáveis na linguagem Java, né? Variáveis são palavras reservadas que nós escrevemos que são capazes de armazenar algum tipo de dado, né? As variáveis podem armazenar dados numéricos, dados do tipo de texto, né? Que são as chamadas strings, e também caracteres, que são de char, que é o tipo char. Para começar, temos aqui nosso projeto, pronto já. Temos aqui um pacote chamado variáveis e uma classe chamada variáveis. Lembrando que a classe começa sempre com a primeira letra maiúscula e os pacotes são sempre escritos com todas as letras minúsculas. Aqui dentro do arquivo de variáveis.java nós temos aqui package variáveis, que é para indicar da onde que está vindo esse arquivo, né? Aonde que ele pertence. Então tem que escrever package variáveis, então o programa sabe que ele está vindo aqui dentro desse package variáveis. E temos aqui uma classe, public class variáveis, que tem o mesmo nome do arquivo, que é aqui variáveis e variáveis aqui. E dentro dessas chaves, dessa aqui vai ficar todo o conteúdo que a gente vai escrever. Se eu escrever fora, ele não vai reconhecer como uma programação correta, então todo o conteúdo a gente vai escrever aqui dentro dessas chaves. Para começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o comando main. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Escrevo aqui public static void main. Aqui eu coloco string e aqui eu coloco args. Abre e fecha chaves e está feita a nossa função de main. Então todo o nosso conteúdo, né, vai ficar aqui dentro dessas duas chaves, assim como o main fica aqui dentro dessas duas chaves da classe. Deixa eu apagar aqui. Então vou começar aqui. Vou fazer uma anotação, primeiro usando comentários aqui. Se eu usar barra, significa que isso é um comentário de linha. Tudo que eu escrever aqui na frente vai ser um comentário. Isso é um comentário. Eu posso escrever também comentário desse jeito aqui, com um asterisco antes e um asterisco depois, nos enters aqui. Então isso é chamado de comentário de bloco, né? Comentário de bloco. Para que serve esse comentário de bloco? Esse comentário de bloco serve para fazer anotações mais extensas sobre uma determinada parte do programa, que ela requer uma explicação mais detalhada. Então eu posso, inclusive, fazer algum tipo de documentação usando esse tipo de comentário. Se eu quiser fazer um outro tipo de documentação que é padrão no Java, eu coloco 2 asterísticos antes e apenas um depois. Então ele já mudou aqui a cor para a gente. Por padrão, né, isso daqui é uma documentação, né? Eu posso deixar dentro da programação para esclarecer algum trecho, né? Se eu for fazer, por exemplo, alguma biblioteca em Java e eu quiser que outras pessoas usem, então eu escrevo desse jeito aqui para as pessoas saberem o que faz aquele determinado trecho de código, né? Esse aqui já é mais uma anotação, como se fosse um lembrete, né? Caso você precise lembrar de como funciona um determinado parte do seu programa, ou simplesmente anotar alguma coisa para fazer, né? Por exemplo, terminar de fazer isso. Então, você coloca uma anotação dentro do seu código. Quando o programa executar, ele vai ignorar essa linha aqui, que ele não vai considerar como código, né? Então, você pode escrever quantos comentários você tiver necessidade. E isso daqui geralmente fica antes da função que você está usando. Por exemplo, assim, né? Seria aqui comentário de bloco, seria esse aqui é uma função main e alguma coisa do tipo, né? Deixa eu apagar aqui. Então agora vamos ver aqui os tipos de variáveis que existem no Java. Mas primeiro, como é que eu faço para declarar uma variável? Eu vou escrever aqui, ó, com 2 barras, como que ficaria a sintaxe. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever aqui, ó, tipo, né, que seria o tipo de dado que eu vou introduzir, seria um dado numérico, de texto, alguma coisa assim. Na frente do tipo, o nome, colocar aqui nome variável e ponto e vírgula. Se eu quiser armazenar algum valor aqui dentro desse nome da variável, como é que eu faço? Do lado das linhas de novo, barra, eu coloco aqui o nome da variável, igual, e aí um valor qualquer. Vou colocar o número 10. Então vamos fingir aqui que nossa variável consegue armazenar números. Então fica aqui primeiro a declaração da variável, o tipo, né, de dado que ela vai conseguir armazenar, e aqui o nome da variável, que é o mesmo que a gente declarou, e aqui o conteúdo que eu quero que essa variável armazene. Então vai ser igual. O igual ele sempre vai pegar o valor que está à direita e transferir para a esquerda. Então ficaria isso aqui, ó, seguindo a direção da seta. Ele vai pegar tudo que tiver aqui à direita e vai jogar aqui dentro da variável. Então se eu posso considerar que já que o nome da variável é igual a 10, toda vez que eu usar esse nome da variável, eu vou estar trabalhando com o número 10. Se eu tiver outra variável aqui igual a 20,
eu vou considerar que esse nome aqui equivale ao número 20. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com esse nome, eu vou estar trabalhando, na verdade, com o número 20. Ok? Eu também posso trocar, né, os valores. Por isso que são variáveis, né? Eles podem ter seus valores alterados. Se eu não quiser mais que essa outra variável aqui armazene o valor 20, então eu posso vir aqui e trocar por um outro valor qualquer. Posso vir aqui e trocar por 40. Então agora essa outra variável aqui, ela vai estar sendo equivalente ao número 40. Então toda vez que eu chamar essa variável aqui, eu vou estar trabalhando, na verdade, com o número 40, porque ele foi atribuído através do sinal de igual. Beleza? Uma outra coisa importante aqui na declaração de variáveis do Java é que tem um padrão que a gente segue para escrever as variáveis, que é o seguinte. Tem o nome da variável, temos aqui o tipo, né? O tipo ele sempre é de letra minúscula, exceto por um tipo de variável específico, que a gente vai ver daqui a pouco. E o nome da variável, quando é um nome composto, ele tem esse tipo de anotação aqui, ó, variável numérica. Está vendo aqui que são duas palavras distintas, né? Só que a segunda palavra aqui, ela tem sempre a primeira letra maiúscula. Então, para que é isso, né? Isso aqui é uma padronização do Java para você poder diferenciar nomes compostos de variáveis, mas o que separa os nomes é uma letra maiúscula. Então, se eu tivesse mais de um nome aqui, variável numérica de números inteiros. Então, eu teria três nomes aqui, três palavras, variável numérica e inteiros, né? Que seria a variável numérica de gravar números inteiros. E cada começo de letra, de palavra aqui, tem a primeira letra maiúscula. Então isso é chamado de camel case, que é o padrão que o Java usa para gravar variáveis. O que eu não posso fazer aqui na declaração de variáveis? Eu posso escrever qualquer nome? Eu posso escrever assim, 4. 4 pode ser um número de variável? Não. As variáveis não podem começar com tipos de caracteres, né, desse tipo aqui, assim. Elas podem começar com underline e podem ter um número no meio da variável, mas não é aconselhável fazer isso. Elas também não podem começar com números, né? Não posso ter assim 90 números, né? Vai ser igual ao número 90. Eu não posso ter esse tipo de coisa. Então, o que é proibido aqui no Java? Usar caracteres especiais, que seria hashtag, asterisco, interrogação, essas coisas para declarar minha variável, e nem usar números como nome de variáveis. Eu posso colocar aqui, né, 90 igual 90. Então seria esse o nome da minha variável que ela está armazenando, número 90. Isso aqui eu também não posso fazer. Ele tem sempre que ter palavras, né, para descrever o que a gente está armazenando. Outra coisa aqui das variáveis, nós sempre colocamos os nomes das variáveis de acordo com o tipo de informação que a gente está gravando. Por exemplo, se eu quiser gravar um endereço, eu vou colocar aqui endereço. E aí o que eu vou colocar igual, e aí o endereço, rua, tal. Então eu sei que se eu olhar esse variável aqui, eu vou estar armazenando um endereço dentro dela, né? Então a variável ela sempre tem um nome que remete ao tipo de dado que ela está armazenando. Se eu tiver, por exemplo, o número da casa, eu vou escrever aqui uma variável chamada número casa. E ela vai ser uma variável numérica que vai guardar um número aqui para a gente. Então eu sei que toda vez que eu estiver no meio da programação e eu olhar essa variável aqui, eu já sei que o tipo de dado que ela está gravando é o número de uma casa. E essa aqui é um endereço. Vamos começar aqui a ver quais são os tipos de variáveis numéricas que a gente tem aqui no Java, né? Primeiro a gente tem aqui o tipo byte, é um tipo de variável numérica. Vou escrever aqui número byte. Por que eu estou escrevendo assim? Porque eu estou armazenando um tipo byte, que é o tipo numérico. Então eu vou escrever aqui número byte. Então toda vez que eu olhar para essa variável, eu sei que ela vai armazenar um número do tipo byte. E para finalizar, a instrução no Java eu ponho ponto e vírgula. Legal? Como é que eu faço para atribuir valor para essa variável? Eu escrevo aqui número byte igual a um valor qualquer, 1. Então agora, toda vez que eu for trabalhar com essa variável aqui, número byte, eu estou, na verdade, trabalhando com o número 1. E se eu não quiser mais o número 1, eu posso trocar aqui? Evidentemente que posso, né? Mas e se durante minha programação eu quiser trocar esse valor por um outro número? Então eu posso copiar isso daqui, escrever de novo e trocar o valor por um outro valor qualquer. Então elas são variáveis por isso, porque o valor, né, que elas estão armazenando podem variar. Então ela pode começar com 2, depois começar com 4. Se eu tiver uma outra necessidade de mudança, eu vou trocando assim desse jeito. Eu vou escrever aqui número byte igual a 2, número byte igual a 4, número byte igual a 6
e assim por diante, quantas vezes forem necessárias para a minha programação. Mas qual que é o valor? Quando terminar o programa, qual que é o valor? Ela vai ter o número 2, 4 ou o número 6? Na programação, o fluxo de execução é sempre de cima para baixo. Começa aqui em cima e vai descendo até terminar. Então a primeira coisa que ele vai fazer é executar essa linha, depois essa linha, aí o programa vai vir executar essa linha e assim por diante. Essa linha aqui é essa. Então, como eu comecei daqui, número byte igual a 2, a próxima instrução é número byte igual a 4. E a última instrução é número byte igual a 6. Como essa daqui foi a última instrução que o programa executou, então o número byte ele vai ter o valor de 6 e não 2 e nem 4, porque isso aqui foi a última coisa que ele executou. Então não tem problema, eu posso ter quantos valores eu quiser aqui, alterar, mas eu sei que é sempre a última instrução que é válida, né? Porque vai ser a última que ele vai executar. Uma coisa que eu não posso fazer é isso daqui, ó. Escrever primeiro o nome da minha variável, número byte, igual a 0, e depois declarar aqui o tipo da variável. Porque como ele vai para baixo, ele vem aqui nessa instrução e ele fala, tem uma variável aqui, nome, número byte, igual a 0, mas ele não sabe o tipo de dado que essa variável está gravando, né? Porque, lembrando que como ele começa de cima para baixo, então essa variável aqui não existe ainda, né? Ela vai existir na próxima instrução. Pode ver, inclusive, que ele está mostrando um erro aqui para a gente, né? Ele fala assim, que ele não consegue resolver o símbolo número byte, ou seja, essa variável não existe ainda, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Quais são os outros tipos de dados numéricos que existem aqui no Java? Temos o tipo inteiro. Primeiro, antes do tipo inteiro, temos o tipo short, que também é um tipo de dado numérico. Ele já tem um pouco mais de capacidade que o número byte. Escreve aqui número short, usando o padrão do Java. Temos aqui int, de inteiros, né? Integer, número int. O tipo float, número float. E o tipo double. E temos aqui um último, long, que é de números extremamente compridos, né? Todos esses tipos de variáveis aqui, esses tipos de dados, eles conseguem armazenar números, né? Mas fala, por que tem tanto tipo de variável numérica diferente, né? Porque assim, se você quiser que seu programa tenha um desempenho bom e não ocupe muito espaço na memória do seu computador, né, e nem muito processamento, você pode direcionar o seu projeto para um tipo de dado específico. Por exemplo, eu sei que eu vou querer armazenar apenas números pequenos, de número 1 até o número 10. Então, eu vou usar uma variável do tipo byte, porque ele vai ocupar pouco espaço na memória. Eu vou precisar de números de um pouco maior, de 1000 a 10.000. Eu vou usar número short. Vou precisar de números de mais que isso, 30.000. Número inteiro e assim por diante. Então é tudo uma questão de eficiência da programação sem desperdiçar recursos do computador. Hoje em dia as máquinas estão bem poderosas, né? Elas têm bastante capacidade, mas antigamente era mais limitado, né? Então era sempre bom o programador saber o tipo de dado que ele ia usar para não desperdiçar espaço na memória, né? Então, por exemplo, se esse número byte usa 1 byte na memória para gravar o número short já vai usar 2 bytes, o número int 4 bytes e assim por diante. Legal? Então, como é que eu faço a atribuição dessas variáveis? Bom, simplesmente escrevo aqui número byte igual a alguma coisa. O limite aqui é 127. Pode ver que se eu aumentar aqui, ó, 128, ele já vai dar um problema. Vai falar assim, que ele requer um tipo inteiro, né? Porque esse número byte ele não consegue armazenar o número 128, é um número muito grande para ele. E a mesma coisa para o número negativo. 128 vai, 129 não vai. Então, ele tem um limite de menos 128 até mais 127. Então, se eu for usar uma faixa de números que vai de menos 128 até 127, eu posso considerar usar esse tipo de dado aqui, que ele vai usar bem pouca memória do nosso computador. Mesma coisa aqui, o número short. Gravar aqui um outro número qualquer e assim por diante, número int e tal. Uma coisa que é importante saber aqui, igual 10.000. Esses três tipos de variáveis aqui, eles gravam números sem ponto e vírgula. Já esses outros três tipos aqui, eles conseguem gravar variáveis, né, ou melhor, valores com ponto e vírgula. Né? Então, se eu tentar colocar um ponto aqui, ele já vai dar problema, né? Tanto no short como no int. Já o número float, que é de ponto flutuante, eu consigo gravar números com ponto e vírgula. Deixa eu colocar aqui 1000.1.
E aqui é a mesma coisa para o número double e número long. Mas ele está mostrando um problema aqui para a gente, né? Será que ele não consegue gravar? Ele fala assim, que o tipo que foi passado foi float, mas ele precisa de um tipo double. Por que isso? Porque o float é o único tipo de dado que a gente precisa colocar uma anotação extra na frente do valor. Então eu vou colocar aqui 1000.1 e f, que é f de float, para ele saber que a gente está querendo usar esse tipo de dado aqui. Mas por que eu já não uso o double, né? Para aquele mesmo problema de performance. O double ele ocupa mais espaço na memória e o float ocupa menos espaço na memória. Então, dependendo do tipo de programa que eu estou usando, eu posso usar esse tipo float aqui. Só que tem que lembrar de colocar esse f aqui na frente do valor que eu estou passando para ele. Que o número double também consegue gravar valores maiores, mas eu não preciso mais desse f, e o número long, ele consegue gravar números extremamente compridos, né? Mas isso vai depender do... Deixa eu ver qual que é o limite dele. Ele consegue gravar números extremamente grandes, né? Então por isso que é o número long. Legal? Uma outra forma de fazer é o seguinte, eu posso vir aqui, ó, no número byte, posso escrever, na verdade, quantas variáveis eu quiser, né? Posso ter aqui o número byte, só que eu não posso escrever com o mesmo nome, né? Porque ficaria uma dúvida para o computador, né? Se eu quiser atribuir esse valor para o número byte, ele vai atribuir para essa variável ou para essa variável, né? Então não pode existir duas variáveis com o mesmo nome. Então vem aqui e coloco um nome diferente. Aí tudo bem. Número byte 2. Lembrando que eu posso usar números para escrever nomes de variáveis, né, desde que não sejam no começo do nome, e inclusive nem caracteres especiais. Só o underline aqui que eu consigo usar. E se eu quiser gravar diretamente na criação, eu posso vir aqui, ó, escrever byte, o nome da variável, e eu coloco já igual 100. Então isso aqui, se eu tiver necessidade, eu já posso declarar a variável com um valor dentro dela, para economizar uma linha de código aqui. E eu posso gravar outros valores aqui depois? Claro, eu posso. Eu posso vir aqui, ó, copiar. Posso falar que o número byte 2 vai ser igual a 20. Depois o número byte 2 vai ser igual a 30. E assim por diante. Posso repetir, né? Trocar o valor dessa variável aqui quantas vezes quiser. A mesma coisa é válida para os outros tipos de variáveis também. Beleza? Esses aqui são os tipos numéricos. Agora a gente vai ver aqui os tipos de texto. Temos aqui o tipo char, que ele consegue gravar apenas um caractere por vez. Vou colocar aqui embaixo caractere. Vou atribuir um valor para ele, só que para escrever um caractere eu tenho que usar aspas simples. E aí eu passo um caractere qualquer. Letra A. Falar, mas A não é uma letra? Sim, mas ele considera tudo que está entre aspas simples como um caractere único. Então isso aqui vai ser um caractere para ele. Se eu passar um número, vai ser um caractere também, que tem esse formato. Se eu passar um outro tipo aqui, um arroba, vai ser um caractere e assim por diante. Se eu passar isso daqui, vai ser um caractere. E se eu quiser passar mais de um? Bom, aí ele já não consegue armazenar. Ele vai precisar de outro tipo de dado aqui, né, em vez de char. Porque o char grava apenas um. Lembrando que ele usa aspas simples. Vou ver aqui um outro tipo de variável de texto, que é esse aqui, ó, string. String é o único tipo de dado que a gente vai precisar colocar um S maiúsculo aqui no começo. Não posso escrever assim, né? String com letra minúscula, tem que escrever com letra maiúscula. Então aqui eu já consigo gravar texto. Mesma coisa, vem aqui embaixo texto, igual, só que ele é similar ao caractere, só que ele pode gravar quanto texto a gente quiser. Só que a diferença é que a gente grava com aspas duplas, em vez de aspas simples. Então podemos gravar aqui frase escrita, ponto e vírgula. Então eu posso gravar uma frase inteira aqui dentro da variável string, né, que ela vai conseguir armazenar tranquilamente. Se eu usar caracteres, né, se eu usar aspas simples é do tipo char, se eu usar aspas duplas é do tipo string. Ok? Esses são os dois tipos de variáveis de texto. Temos aqui um outro tipo de variável, que é a variável do tipo booleana. O que é esse tipo aqui, variável booleana? Variável booleana é que ela consegue armazenar apenas dois tipos de valores, verdadeiro ou falso. Como é que funciona? Tem esse tipo de dado aqui, chama booleano, e aí ela só consegue gravar dois valores. Então eu vou colocar aqui valor verdadeiro, e eu vou copiar essa linha aqui com Ctrl D, e vou colocar aqui valor falso. Então eu só consigo gravar um tipo específico de dado, que é esse aqui. Vou colocar valor verdadeiro igual a true, e valor falso
igual a falso. Ok? Esses são os dois únicos valores que esse tipo de variável booleana consegue armazenar. Se eu quiser gravar um número aqui, ele não vai dar certo. Se eu quiser gravar uma string, também não. Inclusive, se eu quiser gravar com uma forma diferente de escrita, que não for com letra minúscula, ele não vai entender que é um tipo de dado, né? Então ele só vai reconhecer exatamente isso. True com a letra minúscula. E a mesma coisa para falso. Então ele só consegue armazenar verdadeiro ou falso. Só isso. Por isso que ele é booleano. Ok? Esses aqui são os tipos de variáveis que a gente tem, como que a gente declara, né? E como que elas funcionam. Temos aqui também os tipos imutáveis, né? Que seriam aqui, diferente das variáveis, são os tipos imutáveis. O que são esses tipos imutáveis? Uma variável, vou colocar aqui int número, eu consigo criar um valor para ela e depois eu consigo criar outro valor, sobrescrever, né? Quantas vezes eu quiser. E se eu quiser que esse número não mude, ele permaneça exatamente o mesmo durante toda a minha programação? Como é que eu faço isso? Agora a gente está trabalhando com constantes. Por que constante? Porque o valor é sempre constante, o valor não muda, né? Então, se eu quiser escrever de novo um número, vou colocar aqui int número 2, igual a 10. Mas eu não quero que esse valor seja alterado, eu venho aqui antes do tipo, né, que é esse tipo inteiro, e escrevo essa palavra aqui, ó, final. Isso quer dizer que esse valor aqui, número 2, ele não pode ser alterado. Se eu vir aqui e escrever número 2 igual a 100, ele vai mostrar um erro para mim, falando assim, que ele não pode atribuir um outro valor para a variável do tipo número 2, porque ele está com essa palavra aqui, final. Por que eu usaria isso daqui, né? Caso tenha uma constante, por exemplo, uma constante matemática, número π, na verdade o número π ele não pode ser int, né, porque ele tem vírgula, vou escrever aqui um outro tipo de dado, double π, então vou colocar aqui 3.14, então eu sei que ele sempre vai ser exatamente o mesmo número. Se eu quiser alterar o valor do π aqui para 1, ele vai falar assim, ó, não pode alterar porque ele está declarado como uma constante, né, por causa desse final aqui. Então ele sempre vai ter sempre o mesmo valor. Um padrão aqui de programação é sempre escrever as constantes com as duas letras maiúsculas, né, porque é uma diferenciação de uma variável comum. Legal? Então, diferença entre variáveis e constantes. Eu tenho que usar esse final aqui se eu quiser que esse valor não seja alterado. Beleza? Legal, mas agora a gente escreveu várias variáveis, tipos de dados, e como é que eu faço para mostrar esses valores na tela? Temos esse tipo de função aqui do Java, que a gente chama desse jeito, ó, system.out.println, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa função aqui, ela vai pegar toda a informação que tiver aqui dentro desses parênteses e mostrar na tela para a gente. Então, se eu executar agora, ele vai abrir um terminal aqui e vai mostrar tudo o que tem aqui dentro desse parênteses. Né? No caso, não tem nada, então ele está mostrando só o cursor aqui embaixo. Se eu quiser mostrar algum tipo de valor aqui dentro, eu posso usar todos os tipos de dados que existem no Java. Ou seja, eu posso usar números, eu posso usar strings também. Se eu colocar aqui 1, 2, 3, ele vai colocar para executar, ele vai mostrar 1, 2, 3. Se eu quiser mostrar um caractere, eu posso executar e ele vai mostrar um caractere. Se eu quiser mostrar uma string, eu executo ele e ele mostra uma string aqui pra gente, né? O mesmo texto que a gente colocou aqui dentro dessa função de saída. Legal. E como é que eu faço para mostrar o valor das nossas variáveis? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos declarar uma variável aqui do tipo inteira. Vou colocar aqui número inteiro e vou atribuir um valor, 1000. Legal. Lembra que eu falei que quando eu estiver me referenciando a essa variável aqui, número inteiro, que é igual ao número 1000, na verdade eu vou estar trabalhando com o número 1000. Então, se eu vier aqui trocar esse conteúdo aqui por número inteiro, seria a mesma coisa que eu tivesse vindo aqui e alterando o conteúdo por 1000, que eles são equivalentes. Mas eu quero mostrar o conteúdo da variável. Então, como é que eu faço? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu ponho aqui system.out.println, número inteiro, e aí eu coloco para funcionar e ele mostrou 1000, porque 1000 é o valor que está contido aqui dentro dessa variável. E a mesma coisa vale para os outros tipos de dados. Se eu quiser colocar aqui número double, igual a 1000.345, ponto e vírgula, eu venho aqui, copio, número double, executo, e é 1000.345. Legal?
Eu posso usar essa função de saída aqui quantas vezes eu quiser. Então, posso colocar aqui Ctrl C. Inclusive, eu posso mostrar a mesma variável várias vezes, né, se for necessário. Mas vamos mostrar aqui o primeiro comando de saída, o número inteiro, e o segundo comando de saída, o número double. Então, se eu executar isso, ele vai mostrar o número 1000 e depois 1000.3.5. 1000.345. Beleza? Mesma coisa para string e tal. Eu posso mostrar qualquer tipo de dado. Se eu quiser mostrar os dois valores usando uma função de saída apenas. Deixa eu apagar isso daqui. Como é que eu faço? Posso vir aqui e usar um sinal de concatenação. Nesse caso, ele vai querer fazer uma soma. Será que ele vai fazer uma soma ou ele vai concatenar? Vamos ver aqui. Ele somou. Se eu tiver duas strings aqui, por exemplo, string nome e aqui string sobrenome, e eu quiser mostrar esses dois valores aqui desse mesmo jeito, em vez de somar. Eu ponho aqui nome, mais, que também além do sinal de mais, é um sinal de concatenação no Java, ou seja, ele vai juntar dois valores, né? Nome mais sobrenome. Esqueci o ponto e vírgula. Então, o que ele vai mostrar pra gente? Será que ele vai dar problema? Ó, Jonas Silva. Ele só faltou um espacinho aqui entre eles. Então, deixa eu adicionar um espaço. Então, aqui o sinal de mais, ele pode servir tanto de como nome e sobrenome. Ou seja, ele pode juntar duas strings aqui para mim na função de saída. Fala, legal, mas eu quero juntar os dois números aqui. Nesse caso, eu não consigo juntar os dois números. Eu teria que ter duas strings, né, da mesma forma. Então, se eu tivesse aqui esse tipo de valor aqui, string e string, eu teria que colocar entre aspas. E aqui também, entre aspas. E aí sim, eu conseguiria concatenar o número inteiro com o número double. E aí ele mostraria para mim 1000 e o 1000.345, ok? Então eu posso usar essa função de saída aqui quantas vezes eu quiser. Mesma coisa vale para as constantes, né? Se eu tiver aqui final string e final string, eu ainda consigo usar essa função de saída tranquilamente da mesma forma. Uma coisa interessante da função de saída, deixa eu apagar esse conteúdo aqui, é esse ln aqui. Isso aqui significa new line, ou seja, toda vez que eu escrever um valor novo, escrever aqui 1, Ctrl D e 2 aqui embaixo, ele vai sempre pular uma linha para mim. Então, automaticamente, né? Como é uma linha em branco, eu posso usar ln. Tem algumas variações desse comando, que é o print, sem esse ln, ele vai simplesmente imprimir aqui um na frente do outro. Na verdade, não é 12, né? Porque ele colocou um na frente do outro sem o ln. Se eu colocar aqui o ln, ele vai pular uma linha depois do 1 e vai imprimir o 2 sem pular a linha, né? Então ficou a mesma coisa. Legal? Então isso aqui para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos para a próxima aula.